assunto da Receita Federal, que está acusando o Lula de sonegação, de conluio, de fraude. Vamos repercutir aqui a reportagem. Ao considerar que o ex-juiz Sérgio Moro agiu com parcialidade, o STF anulou as duas condenações que havia contra o Lula e abriu caminho para que o ex-presidente voltasse com força na política. Super coincidência, né? Imagine, acho que não foi a intenção, né? Acho que não, eles não queriam tirar o Bolsonaro quando devolveram o Lula, e com essas pesquisas de opinião muito suspeita, dando o Lula lá na frente. E o cara não pode nem sair de casa, onde ele vai ele é xingado, é vaiado. Quando ele quer pegar a praia, tem que a polícia esvaziar a praia pro bonequinho curtir com a namorada o litoral, né? Mas segundo os institutos de pesquisa, ele vence no primeiro turno. Até concordo, já que a gente não vai ter volta auditável. Então acho que aí até concordo. Seguindo. Ao contrário do que se propaga, porém, a justiça não inocentou o petista das acusações de corrupção e lavagem de dinheiro, tá? Porque, de novo, né, recordando, para 3 instâncias da justiça, o Lula é um ladrão, é um bandido lavador de dinheiro, tá? O STF livrou a cara dele, mas não falou que ele é inocente. De novo, só falou que o foro de Curitiba não era o competente. Foi só isso. Eu não sei se juridicamente a gente pode falar hoje, né, o Lula é um bandido sem tomar processo, eu não sei. Por isso que quando eu me refiro ao Lula, eu sempre falo ex-ladrão, ex-bandido, ex-lavador de dinheiro, que aí pelo menos, né, e dessa forma acredito que não dá para eu não possa ser processado, porque de fato ele foi considerado ladrão, ele foi considerado corrupto, foi considerado lavador de dinheiro. Seguindo aqui. Na prática, as decisões do STF transferiram do Paraná para Brasília a competência para apurar e julgar os dois casos e também tornaram sem efeito as provas obtidas pelos procuradores da Força Tarefa. Calcula-se que seriam necessários, no mínimo, 5 anos para refazer e julgar os processos. Cara, é a impunidade. Esse movimento todo garantiu a impunidade, porque como ele já tem idade, vai prescrever tudo. O que eu já li aí jornalistas falando, matérias, é isso. Na prática vai tudo caducar. É isso, não vai acontecer absolutamente nada. Ele vai sair ficha limpa. Seguindo, é pouco provável que isso aconteça, mas não quer dizer que o ex-presidente possa se considerar completamente livre de problemas. Há outras pedras no caminho do pré-candidato do PT à presidência. Para a Receita Federal, por exemplo, Lula é um sonegador de impostos que, em conluio com empreiteiros, tentou ocultar rendimentos milionários com o objetivo de fraudar o fisco. Os detalhes dessa acusação estão transcritos em um processo de execução fiscal que tramita na 2ª Vara da Justiça Federal em São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo. Veja teve acesso aos documentos. Neles, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional cobra ao ex-presidente uma dívida de 1,2 milhão de reais referente a impostos que deixaram de ser recolhidos. Segundo a Receita, Lula omitiu em suas declarações de renda recursos que recebeu de 2 empreiteiras para executar reformas no famoso tríplex do Guarujá e do notório sítio de Atibaia. Os 2 casos em que o petista foi condenado lá em Curitiba, e a gente sabe que o STF ajudou bastante o Lula. Aliás, uma curiosidade, abrindo parênteses, na época que o STF livrou a cara do Lula, o Deltan Dallagnol fez um tweet onde ele falava o seguinte, existiria brecha, inclusive, para o STF, caso o Lula tivesse sido condenado em Brasília, do STF alegar que a competência era Curitiba. Tá? O Deltan Dallagnol fez esse comentário na época que ele fez um tweet. Eu não lembro se foi um tweet ou se foi uma entrevista que ele deu, onde ele falou o seguinte, o teatro já está montado. No caso de Curitiba, eles têm motivos para alegar que a competência é Brasília, mas se tivesse sido em Brasília, eles também teriam argumentos para dizer que a competência é Curitiba. Então, de acordo com o Deltan Dallagnol, o circo estava montado. Em qualquer cenário, de acordo com o Deltan Dallagnol, o STF livraria a cara do Lula. É triste, né, pessoal? Se o que o Deltan falou é verdade, desanima a justiça do Brasil. Seguindo aqui, a ação foi impetrada em junho passado, 5 dias depois da decisão do STF que livrou o petista dos processos criminais. Os auditores concluíram que o triplex ou tríplex pertencia ao ex-presidente, o que Lula nega até hoje. Claro, você já viu o bandido falar que ele roubou alguma coisa, confirmar que ele roubou? É óbvio que não. E a reforma fazia parte de um pacote de vantagens financeiras não declaradas sobre as quais incidem tributos. Como se sabe, a reforma do apartamento do Guarujá foi patrocinada pela OAS como contrapartida a contratos bilionários que a empreiteira faturou no período em que o petista governava o país. Por causa disso, Lula foi condenado a 13 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Reforçando, pessoal,
o STF não conseguiu livrar a cara do Lula a esse ponto. É que agora vai ter novo julgamento em Brasília. Mas aí, claro, tudo vai ser prescrito porque ele já tem idade avançada e tal, não vai dar em nada. Mas o STF não anulou. O STF não falou que o Lula não é corrupto, não é ladrão. Ele só fez voltar para estaca zero o julgamento.